Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar agora a nossa aula 7, né? Relação escola e família. Bom, a aula de hoje e a apostila, né, o texto que está na apostila de vocês, foram baseados nesta obra, Interação Escola e Família, Subsídios para Práticas Escolares, né? Das seguintes autoras, Janete e Marilza. Então, para começarmos a analisar essa relação escola e família, é importante, né, sabermos aí um conceito de escola e conceito de família. Escola é a parte do sistema público de ensino que é responsável primário pela educação escolar, né, ou seja, pelo processo de escolarização, e família é quem exerce as funções de cuidados básicos, como higiene, saúde, alimentação, orientação e afeto, mesmo sem laços de consanguinidade. No mundo familiar, as crianças são filhos. No mundo escolar, eles são alunos. Então, olha, é aqui, né, que já começa aí essa relação, né, escola e família. As crianças e os adolescentes, eles possuem um papel diferente em cada ambiente. Na escola, como aluno, e na família, como, né, como filho, ou como sobrinho, como neto, como irmão, né? Então, dando continuidade, as autoras, né, elas postulam como contexto institucional todas essas ações que envolvem essa relação família e escola. Tá? E o objetivo do contexto institucional, ou seja, o objetivo de todas as ações, de todas as práticas nessa relação, tem que ser o aprendizado das crianças e adolescentes. Isso é uma questão de prova, tá, gente? O objetivo, tá, das ações e dessa relação família-escola, o objetivo é sempre o aprendizado das crianças e adolescentes. Vamos falar sobre os tipos de relação. Primeira coisa, vocês devem ter observado que as autoras, né, postulam relação escola e família. Você já deve ter ouvido, já deve ter lido, né, muitas vezes, é mais comum, né, estar aparecendo em textos, relação família e escola, né, e elas justificam o porquê de terem colocado escola em primeiro plano, tá? Porque, segundo elas, é a escola quem demanda, né, é a escola que vai solicitar para reuniões, para eventos, chamar para participação, tá? Então, por isso que a escola vem aí em primeiro plano, né? Elas dizem que a escola é que constitui a relação, tá? Então, vamos analisar aqui os tipos de relações. Quando nós colocamos escola e família, estamos dizendo que elas estão em equidade, né? Que elas possuem aí os mesmos objetivos, que há um diálogo também, tá ok? Quando colocamos escola versus família, já é totalmente ao contrário, né? Já não possuem mais objetivos em comum, não possuem diálogo, né? É de um lado, né? Aqui é escola, do outro lado, família. Não há tipo de relação aí entre elas, não. Quando, né, postulamos aí escola, né, traço família, significa que são ambientes distintos, né? Porém, há um diálogo, né? Há uma relação. Então, é esse tipo de relação que as autoras, né, consideram como o mais apropriado, tá? A relação em que há uma troca, há um diálogo, porém, né, cada uma com suas determinadas responsabilidades, com suas determinadas funções. E, por último, né, quando diz que escola é igual família, né, está colocando, né, transferindo aí os papéis. Aqui nesse escola igual família, vira a educação domiciliar, né? Não precisa do espaço escolar, né? É igual, né? É a mesma coisa. Então, ali no ambiente familiar, pode se constituir ali o processo de escolarização. Então, vamos dar continuidade, hein? A interação escola-família, perspectiva processual. Há 3 momentos, segundo as autoras. O primeiro momento é um momento de conhecimento mútuo,
né? A escola ali deve conhecer a família da criança, né? Com quem que a criança mora, né? Quais são as pessoas ali que são responsáveis pelo cuidado direto, né? Quem que a criança se relaciona melhor, sua vida, né? Se você vir ter o seu histórico mesmo ali, né? Como que, se foi uma criança que foi fruto, né, de uma gestação desejada, planejada ou não, né? E apresentar para a família também a escola, né? O espaço da escola, os professores, os coordenadores, biblioteca, né? Então, esse é o primeiro processo ainda da interação. O segundo é estabelecer condições de negociação das responsabilidades específicas sobre a educação das crianças. Ou seja, é a escola fornecer o conhecimento e a família fornecer, né, aí os valores, né? Então, ficar bem estabelecido aí essas responsabilidades de cada uma. Lembra lá no início? Em casa é filho, né, neto, né, sobrinho. Na escola é aluno. E o terceiro é construir espaços de corresponsabilidade, aberto também à participação de outros atores importantes no processo da educação dos filhos, né, e dos alunos. Aí aqui então, o que é isso, você dá espaço para outros? Às vezes o aluno não fez o para casa, e tem que se investigar isso. Por que não fez o para casa? Quem é o responsável por ajudar esse aluno nesse processo? Né? É somente os pais não estão presentes? Essa é uma função delegada a um irmão mais velho, uma tia, uma avó, e não está cumprindo esse papel, né? Então, não focar somente ali na questão dos pais ou nos familiares ali, né? Que constitui um laço mais aproximado, né? Aqui também, nós podemos dar como exemplo, as crianças de inclusão, né? É importante buscar conhecer, ter o contato, ter o diálogo, né? Com às vezes a fono, a psicóloga, né? A psicopedagoga que acompanha essas crianças. Né? As autoras também focam muito na questão das teorias do déficit. O que é isso? São teorias usadas para justificar o fracasso escolar e para construir propostas pedagógicas compensatórias. É muito comum, né, a escola julgar, dizer, esse aluno ele, né, não está tendo bom rendimento porque ele vem de uma família desestruturada. Né? Então, nós vamos ver mais para frente também nos nossos estudos que não existe mais esse termo família desestruturada. Né? O que há atualmente são múltiplas estruturas familiares. Tá? E nós não devemos, né, nós enquanto educadores, nós não devemos justificar, né, o fracasso escolar da criança e do adolescente por causa que ele tem, como a família dele, né, é constituída, né? Então, mais pra frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas múltiplas estruturas familiares, tá ok? Vou apresentar agora para vocês um pequeno histórico ainda da relação família-escola, tá? Vamos começar lá no século XIX. Né? Século XIX foi quando houve o nascimento da escola no Brasil. Né? A formação da escola aí, né, era como foco para o trabalho e a doutrinação dos comportamentos, né, as catequeses. O foco nesse tipo de educação era a leitura, né, e a escrita e contar. Então, a escola só tinha essa função, só tinha esse papel, ensinar a ler, escrever e contar. Não era escola para todos, né, porque só tinha condições de ir para a escola e quem tinha condições de comprar uniforme, de comprar material, de pagar a escola, né? Então, assim, não existia ainda essa política escola para todos, era só para quem podia se manter ali dentro da escola. E, neste período também, desqualifica a família para o ensino. Então, aqui a ideia é somente a escola é capaz de ensinar. A família não tem participação, não tem papel aí nesse processo. Já no século XX, né,
ocorre aí uma ampliação da oferta, né? Então, já não se foca mais apenas em uma determinada classe, em um determinado grupo. Há vários movimentos de democratização, né? A obrigatoriedade e a gratuidade, né? São direitos aí conquistados dentro do século XX. E a democratização da escola, tá? Família e escola compartilham ao longo do século XX a responsabilidade por criar condições para que o aluno pudesse aprender. Então, aqui no século XX agora, né, a família já passa a ter uma função no processo de ensino-aprendizado das crianças, dos adolescentes, não, né, diferente de como era lá no século XIX. Então, ainda, né, falando do século XX, no início do século XX, a escola ensina a família, né, a família já passa a ter, nós vimos, né, já passa a ter uma função aí no processo de ensino-aprendizado. Mas ainda lá no início do século XX, é somente a escola vai ensinar a família como fazer isso. Já no final do século XX, já há a concepção de que a escola busca o diálogo com a família, já há uma troca, né? Final do século XX, já se constitui aí, né, as ideias de a valorização da cultura, construção do sujeito, né, respeito a etnias e a organização seriada também ocorreu aí no final do século XX. O século XX, né, é marcado aí, como eu falei, pela questão da democratização, né, e a normatização dessa participação da família, né, passa a virar lei agora, né, no século XX, com a Constituição, né, de 1998, com o ECA e, sobretudo, aí, com a LDB, né, que vai trazer a família aí para, né, a responsabilidade passa a ser em forma de lei, né, da participação, responsabilidade da família também no processo educativo, não só a escola. No século XXI, novas configurações familiares que produziram mudanças socioculturais, né? Então, aqui houve uma mudança muito forte na cultura, né? Com a questão que nós falamos anteriormente, né? Da formação das famílias, né? Mudou a formação da família, com isso mudou a cultura, né? Os filhos passam a ocupar um lugar central nas famílias, né? Há essa preocupação, né? Com qual escola que meu filho vai estudar, e matricula o filho na escola, e quer conhecer os professores, né? Entra aquela questão, né? Nós, como os professores, ouvimos muito, cuida bem do meu filho, né? Enfim, já tem um olhar diferente aí. A ampliação do acesso da mulher ao mercado de trabalho, configurando a divisão de responsabilidades no interior das famílias, né? Então, aí, mais uma mudança na cultura, né? Que vai interferir. A mãe já não fica, né, por conta dos filhos que estão ali durante o dia inteiro, né? A mãe sai para trabalhar, né? A mãe vai para fora. Então, uma mudança na cultura, algo que muda aí também na relação, né, da família. Crescente demanda das famílias pela participação nas atividades escolares, ocasionando atendimento individual em prol do desenvolvimento escolar e emocional dos filhos. Então, aqui os pais já buscam mais a escola, né? Às vezes percebem que o filho está com algum comportamento diferente em casa, né? Então, já, né, busca um diálogo com a escola, né? Procurar saber, não, na escola também está assim, né? Ou o que pode estar acontecendo aí na escola, né? Que o meu filho está tendo comportamento diferente em casa, tá? Bom, aguardo vocês para a segunda parte da aula, tá? Que nós vamos dar continuidade aí a essa nossa perspectiva ainda, da relação dentro do século XXI, da relação escola e família. Então, um abraço e até daqui a pouco.